Não acontece tantas que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, igreja, nunca deixe de orar, nunca deixe de apresentar a sua família, nunca deixe de apresentar aqueles que estão no mundo do pecado, na mão de Satanás, porque eles não conhecem a Cristo, eles estão ali na mão do mal, fazendo maldade, destruindo vidas. Mas tem um povo que clama, tem um povo que intercede, tem um povo que busca, tem um povo que apresenta na mão do Senhor. E nós sabemos que muitas coisas são aclamadas, porque ainda tem um homem e uma mulher de Deus que levanta cedo e busca o Senhor, não só pelos seus, não só por sua vida, mas por todas as nações que estão aí padecendo, por não conhecer a palavra do Senhor. Vamos louvar o 20 para glorificar o nome santo do Senhor nessa manhã. Aleluia, bendito é o nome Senhor. Digno de louvor e de adoração. Livres do pecado, pois quereis ficar. Olhai para o poder de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o poder de Deus. Olhai para o poder de Deus. Olhai para o poder de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o poder de Deus. Se está sentado sem hesitação, olhai para o poder de Deus. Ele encherá vosso coração. Olhai para o poder de Deus. Olhai para o poder de Deus. Olhai para o poder de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o poder de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai para o poder de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o poder de Deus. Olhai para o poder de Deus. Olhai para o poder de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o poder de Deus. O mundo está da maneira que está, porque ninguém olha para aquele que desceu do céu, veio aqui como homem, sofrer por mim, por você, e foi para aquela cruz para salvar os pecadores, derramando sangue carmesim. E muitos não reconhecem esse sangue como salvação. Então, igreja, enquanto o homem for rebelde e não reconhecer Cristo, o mundo vai ficar dessa maneira, porque eles não querem saber do Senhor. O coração, a maioria são orgulhosos, rebeldes, conhecem a palavra. E o mais grave é aqueles que conhecem a palavra e se rebelia contra Deus. Então, a maioria dos homens rebeldes não querem Deus, querem idolatria, coisas, aí por aí vai. Então, aí o mundo está assim, turbulência. Enquanto o homem não reconhecer que Deus é o Senhor, eles não alcançarão salvação, mas Ele veio para salvar todos. É uma questão de humildade, é uma questão Aleluia. de sentir, falar, não, eu vou me render ao Senhor. E aí você verá a glória de Deus na vida. Porém, a maioria da humanidade se esqueceram que temos um Deus. Eles colocam outras coisas, não o Senhor. Nessa manhã, vamos apresentar a família da irmã Josefa, que está enlutada. Vamos apresentar também aqueles que perderam
vamos orar também pela Bibiana, por todos que estão ali chorando a todo luto, porque é uma separação, né? E é muito sentimento, porque um filho fica muito entristecido quando perde um pai e uma mãe. Vamos apresentar todos, apresentar nações, a nossa nação brasileira, apresentar essas vidas para que o Senhor venha ter misericórdia. Glorioso Deus bendito, estamos, Senhor, na tua presença, pedindo, Senhor, perdão os nossos pecados, das nossas falhas, mas sabemos que o Senhor é santo, poderoso, para ouvir a oração da tua igreja, do céu. Vai de encontro, Senhor, essas vidas que foram mencionadas, as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão chorando, as famílias, Jesus amado, dilaceradas, mas ainda temos o Deus Santo, poderoso, para visitar esses corações, Senhor, que estão, papai amado, amargurados, chorando sem saber o que fazer. Então, Senhor, seja um bálsamo, seja o Senhor visitando, trabalhando, restaurando, que eles venham buscar a tua presença, que ele venha buscar o consolo, que é o Espírito Santo, aleluia, vai de encontro, Senhor, as almas perdidas, os que estão caídos, Senhor, quantos, Senhor, desorientados, mas o Senhor pode visitar, trabalhar, venha, Senhor, visitar esse bairro, trabalhar na vida daqueles que não conhecem ainda a tua palavra, trazer eles, Senhor, as mãos de tua aberta, meu Pai, eu te apresento as crianças, dá livramento às crianças, meu Pai, livra as crianças da cilada do mal, meu Deus, as crianças estão sendo vítimas, Senhor, de tantas, oh meu Deus, tenha misericórdia, alcança aquela mãe que perdeu seus filhos envenenados. Vai de encontro, Senhor, dá livramento a cada criança na terra, meu Pai. Venha guardar teus filhos, guarda nós, Senhor. Nos livra de todo laço, toda cilada, nossos filhos, nossos netos. Meu Deus, venha abençoar a tua igreja, os pastores, os presbíteros, Senhor, os membros, Senhor, as obreiras da tua casa, os obreiros, todos que colaboram na tua casa, todos que fazem a obra do Senhor. Meu Deus, ajuda nós a andar na tua presença, ajuda nós a fazer o teu querer, Senhor, ajuda nós a fazer a tua vontade e elimina toda a cilada, todo laço, tudo que não faz para teu reino, sai do nosso meio, sai da nossa casa, sai da nossa parentela. Meu Deus, meu Pai, ajuda nós, ajuda o teu servo que vai trazer a tua palavra nessa manhã. Ajuda ele, Senhor, restaura suas forças da graça, força para permanecer na caminhada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Cristo, amados irmãos e irmãs, para todos. Amém. Já vamos meditar nessa tua palavra, com um tempo mais disponível para nosso crescimento espiritual. Os irmãos que estão lá atrás, se possível, venham para frente, não é? Vamos fazer aqui o papel de quem sabe como que as ovelhas vivem. Ovelhas. Qual é a convivência de ovelhas uma com a outra? Já viram? Não? Não sei se alguém já esteve no interior, saber qual é o exemplo, a escola que a ovelha dá para nós. Quem sabe? Quem sabe a escola que a ovelha dá para nós? A ovelha, toda ovelha, irmãos, é até mesmo uma orientação de Deus. Toda ovelha, quando ela chega pedindo contra a outra, ela faz isso. Uma cega na outra. Uma quer sentir o cheiro da outra, sabia que é assim? É ovelha e é o exemplo do cristão unido. Tá? É o exemplo do cristão unido. Toda ovelha, se os irmãos observar um rebanho de ovelhas, elas vão juntas, mas também uma vem cega na outra. Uma quer passar o cheiro dela para a outra, e a outra quer passar o cheiro da outra para a outra. Aquilo é uma escola de união a nós. Eu conheço igrejas, quando ela vai celebrar
hora da ceia, vai distribuir o cálice, o pastor já ensina muito bem sobre terminar o culto, um cumprimentar o outro. Na chegada não é bom que atrapalha o andamento do culto, mas na saída, cada membro cumprimenta o seu irmão, homens e mulheres, cumprimenta, se for possível, olha no bolso, dá uma boa, deseja um bom sucesso. Porque no momento que eles vão distribuir a ceia, no cálice, o que é que eles fazem? Esse cálice que está na sua mão, passa para o outro irmão e recebe o dele. Tem pessoas muito doutrinadas, e isso contribui para quê? Para um achego melhor. Pode sentar, irmãos. Daqui a pouco, comentando, né? Eu estive comentando com pessoas, algumas, quando elas veio para a igreja, uma das coisas que elas mais sentiram dificuldade foi a parte da comunhão. Ela falou, mas como pode ser? Eu estou sentindo muito vazio, porque cada um chega, entra, sai, ninguém fala com o outro, e vai assim por diante. E aonde eu estava era diferente. Até na ceia, o pastor ensina a comunhão. Ensina, como eu já disse, troca o cálice com o seu próximo de banco, o seu vizinho de banco. Faça essa comunhão com ele, até nesse significado de troca de cálice. Quer dizer, está trocando amizade em Cristo, né? É uma simbologia trocando a amizade de Cristo. Eu fui no culto de uma igreja e quando termina o culto, a igreja era a igreja batista. A palavra é boa. Quando termina o culto, o pastor da igreja, ele é o primeiro a sair e ficar na porta. Não sei se a irmã já viu isso. Assim, então o pastor ficava lá na porta. Ele pegava na mão de membro por membro. Tanto se fazia ser homem ou mulher, jovens, crianças, e um pastor de alta posição na igreja. E aquela igreja, ele demonstrava tanto amor para aquela igreja, e a igreja se apegou tanto ao amor do pastor do Cristo, que quando o carro do pastor já estava bem decadente, mais velho, a igreja já pisava. E a igreja dizia assim, acho que ele diz ainda, ô pastor, está na hora de comprar um carro mais novo. Nada de censurar, está compreendendo? E a igreja em união, vamos já cooperar, nós temos cooperado com as ofertas, enfim, com o dizimar. Vamos sempre cooperar, porque o pastor já está merecendo um carro mais novo. Vocês vão ver que comunhão sadia? Eu já vi pessoas chamar esse tipo de igreja mundana, só o crente mundano que chama a igreja dessa maneira, de igreja mundana. Exatamente, a união. Então ele ficava na porta, pegando a mão de depois do culto, do outro alternativo. Isso, irmãos, demonstra aconchego, isso incentiva muito a igreja ao amor. Sabia disso? É o amor. A organização social, que ela está ligada à espiritual, ajuda muito a perseverança dos membros da igreja também, a adquirir mais confiança. Porque Deus sabe o que mais nós precisamos, não é de paz? Ninguém gosta de passar processos graves ou mais leves, doenças, coisas. E também a gente não gosta de sentir desprezo até social. Aos irmãos, nossos irmãos, as irmãs não fazem isso por maldade. Só que devia ter ensinado. A culpa não está nas pessoas, está em quem não ensinou. E nunca a gente viu esse ensinamento cordial. Por quê? Devido... tá bom, pai, tá bom. Só que Cristo, Jesus, ele ensinou diferente. Sempre ele pregava para a multidão, mesmo que ele não pregasse na mão de cada um, mas ele abençoava a multidão assim.
estende as mãos para os discípulos e ele deu uma ordem sobre conservar a santidade. É a base da união, está compreendendo? A gente nem tem essa cultura de cumprimentar todos depois do culto, né? Não tem. É verdade. São coisas exemplares, coisas que traz a doutrina, a base, porque nós precisamos perseverar. E às vezes tem uma pessoa que ela é mais frustrada e ela não recebe um apoio, ela vai ficar mais ainda. Tem outros que talvez nem precisam, mas outras sim. Estou falando isso porque a palavra de Deus, ela nos chama de ovelhas. Chama de? Ama de? Ovelhas. E aí, qual é a cultura das ovelhas? É uma cultura. Chegar uma na outra. Mesmo que o crente não faz isso literariamente, mas na cumprimentação, na saudação, no comentário, se for possível um sorriso que demonstra liberdade cristã. Sabe o que mostra ou não? É padrão. Não parece nada, mas por que nós temos dentes brancos? Eu sou preto, ele não é preto, aí não é branco, mas os dentes são a mesma cor. Está compreendendo? É a mesma coisa do sangue, né? Sangue é a mesma coisa. Tanto os dentes como o sangue é a mesma coisa. Isso tem a ver com comunhão? Sim. Sem dúvida alguma. É um Deus que não faz acepção. Eles estavam ouvindo uma pregação do Billy Graham e ele falou assim: eu já tomei uma função de sangue, né? E eu não perguntei para o médico quem foi que doou aquele sangue, foi preto ou branco, porque é uma cor só. E por que há essa acepção? Fulano é preto, fulano é branco, fulano é amarelo. A cor é uma só, vermelho, Isso. não existe outra cor. Justamente. Bom, já oremos, já estamos comentando. Nosso culto é um culto de ensinamento e o efeito da comunhão. O efeito da comunhão, porque nós vamos continuar nesse trabalho tão importante. Aqui no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses, versículo 15, vamos avaliar bem a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Filipenses 3,15. Filipenses. Isso. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Encontraram? Só o Senhor é Deus. Aleluia. Muito linda essa tua palavra. Palavra do Senhor, nosso Deus. Amém, Jesus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus o revelará. Diz a palavra de Deus. Pode assentar, já oramos, e não. Glória a Deus. Então nós estamos num tempo, irmãos, num tempo mais rico servir a Deus. Sempre comentamos isso. Nós estamos num tempo mais rico de servir a Deus, referente a servir a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo hoje, ele veio, hoje que eu estou dizendo a época, ele veio em forma de derramamento. Ele não veio parcialmente, ou seja, não opera como operava no
Espírito Santo saía novamente. O profeta necessitava de algo, então era necessário que ele orasse, ou que alguém, ou que eu ouvisse música, tocador sacro de Deus, consagrado orando, e naquela oração o Espírito de Deus vinha sobre o profeta e ele transmitia o recado, mas depois saía. Já leram isso na Bíblia? Vamos ver aqui em 2 Reis 3, sobre esse assunto tão importante. Falar em versículo 16. A operação do Espírito Santo não é igual agora. Por isso que nós temos direito de pregar união. União afetiva dada pelo Espírito Santo. Segunda epístola dele. Segunda carta aos Reis. Segundos Reis 3. Segundos Reis. Capítulo 3. Versículos 15 e 16. Eliseu precisaria transmitir a resposta para o rei. Para os reis que estavam juntos, era Josafá e Acabe. Mas Eliseu, ele era temente porque ficava naquela perspectiva do Espírito Santo, o temor a Deus estava ali. Só que no momento que ele precisava de uma resposta, pode ler o 15 e o 16. Ora, foi, né? Segundos Reis 3. 15, né? 15. Amém? Deixa a irmã procurar, que ela está interessada em saber, e é bom que saibamos bem das boas coisas de Deus. Ajuda ela aí, vocês sabem. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Muito lindo a palavra para nós. Coisa linda, irmão. Encontraram? Amém? É o versículo 15 e 16. Ora, pois, trazei-lhe um tangedor. E sucedeu que, tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazer explicar muitas coisas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vaso se encherá de tanta água que bebereis vós o vosso gado e os vossos animais. Então Josafá estava com Acabe, o texto acima consta isso, e eles precisavam da resposta porque os inimigos estavam rodeando para destruir Israel. Só que Eliseu pediu para trazer à presença dele um músico. Então a palavra tangedor significa músico. Estão compreendendo? Trazer-lhe um músico sacro, que louva a Deus na beleza da sua santidade. E quando o músico tocou com o seu instrumento, o que aconteceu? A mão de Deus, algumas traduções dizem o Espírito de Deus, é a mesma coisa. O Espírito de Deus veio quem? Veio sobre Eliseu. Aí ele transmitiu o recado. Não haverá chuva, não haverá vento, mas haverá água. Eita Deus maravilhoso! E a história abaixo conta que o povo cercado, aí houve, fizeram a cobra nos lados, né? No lugar abaixo. Foi enchendo de água. Aí quando os inimigos ergueram os olhos em posição de ataque, para Israel era água cristalina, mas para os inimigos era sangue. Já leu? Aí eles se apavoraram, se assombraram e desapareceram, saíram totalmente descontrolados por trabalhar de Deus. Oh, Deus, Interessante, por isso você se tranquiliza e crê nessa palavra. Só que naquele tempo é o que estamos comentando. O Espírito Santo, ele chegava, operava e depois saía novamente. Está repleto dessa palavra, tanto no livro dos profetas, Jeremias, Zacarias e assim
vez. Deus é fala. Porque todas as vezes que eles queriam uma resposta, era necessário que eles recebessem o Espírito Santo. Mas depois do Espírito Santo, Subia. por quê, irmãos? Porque toda a nossa visão revelada por Deus, relacionada à obra completa, ela está centrada no nascimento de Cristo, crescimento, exerção da sua obra, ministração da sua obra aqui na terra, seu suprimento, sua morte, sua ressurreição e depois arrebatamento. Aí a obra só foi completada depois do arrebatamento. Aí o Espírito Santo, hoje é muito difícil que as pessoas, ela distrai muitas pessoas, ela acha que ela tem mais do que a outra. E não edifica tanto como se deve, ser perigoso. Do dia que Jesus subiu, ou depois dali a 10 dias que Jesus subiu, agora o Espírito Santo não entra e sai, não chega e volta, não chega e volta. Aí ele, em nós, veio para ficar. Está compreendendo? Por que Paulo está referindo em Filipenses? Todos, quando são perfeitos, sintam a mesma coisa. Tenham a mesma comunhão no Espírito. Se sentir outra coisa diferente, é notório, é notificado. Por causa que hoje a palavra, ela controla os nossos temperamentos constante. A menos que a pessoa não deu ouvidos, que é perigoso, que a palavra diz, quando a pessoa não dá ouvidos à palavra seriedade, ela está recebendo a graça de Deus em vão, que está sendo atingida por pecado de leviandade e profanação. Falta de zelo naquilo que há ouvido. Glória a Deus. Então, isso é importante para nós ter esta não somente na parte social, mas essa questão da pessoa, ela receber a palavra com responsabilidade, leva-nos até o aconchego uns com os outros. Por quê? Porque a palavra, ela vem repleta do amor de Deus, e ela nunca dá ao exemplo de Cristo. Por que ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias? Ele ama. Quem ama não quer ficar longe. Quem ama gosta de ficar perto. Jesus não nos deixa um segundo. Por quê? Porque ele nos ama na prática. Agora, o que ele fala sobre isso? Vê aí, irmão José, foi o irmão mesmo. Nós vamos ver aqui em João 13:34. João, Evangelho de João, a ordenança de Cristo, o Senhor da glória. É muito lindo a boa palavra de Deus. João 3? Capítulo 13. E versículo 34. 34. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Lindo a boa palavra de Deus, do Senhor da glória. Ovelha gosta de ovelha. 3, E bode. Aí é. João 13:34. Amém. Isso. Pode ler, irmão. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Isso. Que também vós uns aos outros vos ameis. Aí entra os processos da qualidade. Pode sentar, irmão. Deixa eu ver. Então, é uma ordenança, não é? Amar é uma ordenança e o amor vem cheio de frutos de qualidade. Hã? Um novo mandamento. Compreendeu? É um novo mandamento. Por que é novo mandamento? Porque no Antigo Testamento está escrito: amai aos vossos amigos e odiai os inimigos. Aí Jesus, no conceito do capítulo 7 de Mateus, e 5 também de Mateus, que é o mais
tem cumprimentado sobre esse assunto, ele diz: eu vos digo, amai o que vos aborrece, o que vos odeia, e sejais filhos do Deus Altíssimo, filho de Deus verdadeiro, que ama a todos. Então, veja como funciona a personificação da graça. Agora, ninguém pode amar da maneira que Jesus está falando, se ele não nos der as condições de amar. E o que é as condições de amar? É o derramamento do Espírito Santo que traz fruto em nossas vidas. Encarando isso. Controla os nossos temperamentos. Glória a Deus. A palavra fala isso. É isso. A pessoa ela tem o controle de temperamento por causa do Espírito Santo que veio uma vez só. E quando a pessoa vai aceitando a Cristo, vai aceitando, ele vai chegando e ficando. Oh, aleluia! Ele vai chegando e ficando. Vamos ver isso no capítulo 14 do Evangelho de João, verso 23. Muito lindo a palavra de Deus para nós, é dizer que nós sentir bem consolado, sentir como ovelhas, concorda ou não? Glória a Deus. Amém. Pode ler, Moisés. 14, 33. Capítulo 23. 14, verso 23 do Evangelho de João. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Não entra e não sai mais, a menos que a pessoa rejeita, não é? Se alguém me ama, vai honrar. Da minha palavra, meu Pai honrará. E viremos, eu e o Pai, para ele, para ela, e faremos nela o quê? Orar. Aí entra a cultura, tanto na parte social quanto espiritual. É uma da razão que eu citei para os irmãos que o pastor ele procura unir a igreja não somente na palavra, mas também nas ações. E nele farei orar, disse o Senhor da glória. É para sempre, não é questão do Espírito Santo vai chegar, ele chega, não, ele é presente em cada um de nós. A irmã está indo com a Bíblia aberta no capítulo 14, dê o versículo 26, no mesmo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Deixai-vos a paz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, mas nos vossos corações nem se atemorize. Então nós temos uma segurança da fé em Cristo assim, porque a salvação ela é como está na palavra e na prática. Deus não brinca de salvar. Deus não brinca sobre suas promessas. Se Ele disse que o Consolador viria nos consolar, quantas altos e baixos apresenta, como desnível familiar, é uma matéria que nós estamos com ela lá onde a irmã Iracema está dirigindo. Nós estamos ontem sobre fundamento familiar, consagração familiar, desnível familiar, reconciliação familiar, que é uma necessidade, né? Segundo Deus reconciliou conosco a Ele. Aí eles a promessa com garantia, Ele salvou, está salvando, e no momento em que a pessoa recebe a palavra de coração, ela recebe o Espírito Santo uma única vez e ficará para sempre, se a pessoa quiser, lógico, não receber em vão. E ele, quando ele vier, ficará convosco para sempre. Agora, analisando, os irmãos já, não sei se alguém já morou no interior, já conviveu com rebanho de ovelhas. No meio das ovelhas tem os bodes, né?
Enquanto as ovelhas fazem isso, uma na outra, enxergando, o que é que o bode faz? Quem sabe? Tá amarrada. Aqui tem um bode. Aí de lá aparece outro bode. O que é que o outro bode faz? Não, ele passa, prepara primeiro, mas não prepara para enxergar, para chocar. Tchau! Amarrado. É o tipo do crente rebelde. É assim. Às vezes tem a caixinha de dedo, assim por diante. Compreenderam? Então ela passa um distante do outro e vem naquele embalo terrível e está testado um no outro. E continua brigando entre testado, não para. Eu já vi muito briga de bode. Quem já viu? Não viu, não? Já viu, não é assim, irmão? É. Aí o que é que Jesus disse em Mateus, capítulo 31? Vamos ver o que ele fala sobre isso. Capítulo 25, 31, 30, até o 33. Como é bom nós comentarmos a palavra, não é? Mateus 25. 25, 31, 32, 33. Graças a Ele, ao Senhor. Mateus 25. 25, versículo 31 na sequência. Pode ler. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. À esquerda, só isso por enquanto. Olhe bem, tem aí na Bíblia assim, bode e tem. Ovelhas. Por quê? Não era 10 crentes, mulheres, 10 virgens? Não era 10 virgens? 5 eram ovelhas e 5 bodes. Por causa da falta de. Não é outra coisa, não. É por causa da falta de prudência. Não existe união sem prudência. A união ela dá o testemunho da prudência, porque a prudência ela leva a pessoa a uma visão mais minuciosa, mais cuidadosa. Vamos ser prudentes, vamos unir com o nosso irmão, vamos honrar o nosso irmão. Isso é prudência. Prudência não é leviandade. Então, observa que o arrebatamento está próximo, mas Jesus também mandou ficar atentos, não é isso? Atentos. Nessa Bíblia aqui não tem, né? Mas eu tenho uma outra Bíblia de estudo de missionário, né? Bíblia de estudo missionário, missões. Ela tem, não só ela, mas muitas Bíblias de estudo tem foto de peixe. Tem foto de peixe. Por quê? Quem conhece Cristo, vai estudando a palavra, vai conhecendo Cristo, na virtude do Espírito Santo, vai conhecendo a Cristo também, até na visão que está dizendo assim, olha, sabe por que tem esse carro aí? Porque esses carros veio da terra. Não tinha nada no mundo, só tinha a terra e o metal, que Deus já deixou pronto. Aí Deus deu a glória de Deus é manifestada também na descoberta do desenvolvimento do metal, do ferro, do cobre, do chumbo, do material, faz carro, faz pneu. Tudo veio de onde? A terra não tinha nada formado assim, só tinha a terra, a chuva, o sol e a terra. A chuva, sol, ar e terra. Não tinha mais. Aí vemos um carro tão bonito. Aí nós estamos vendo naquele carro que a glória de Deus. Porque veio da terra que Deus criou. A pessoa acolhe o metal, não é? Acolhe os ingredientes suficientes da inteligência que Deus deu, é a glória de Deus. Só que esta glória de Deus é uma glória na visão comum que todos veem. Um não descobre nada, outros acham que é a mãe terra, né? Já ouviu falar na mãe terra? Natureza. Mãe natureza, mãe terra.
Então não é isso. A terra é a riqueza que Deus deu para o povo. Então vemos essa grandeza. Agora a maior grandeza, a maior glória que nós vemos em Deus, em Cristo, é a nossa união. Esta sim, esta é a glória permanente. Ela não é passageira, mas é uma glória plenamente passageira. Agora vem um momento em que Jesus vai vir para Sião. Onde é Sião? Sião era em Jerusalém. É o monte que Abraão subiu para sacrificar Isaac, o Monte Moriá, mas também ligado ao Monte Sião, e o templo foi construído no Monte Sião. Agora, nós que temos a visão do arrebatamento e a informação das Escrituras Sagradas, Jesus está falando no sentido gramático, no português. Ele estava aqui, um exemplo. Depois ele disse assim, eu virei. Quando eu vim. Então ele estava lá onde? Lá em Sião. Aí ele disse que é mesmo de Jerusalém. Aí ele disse assim, antes que ele subisse, ele disse o quê? Quando eu voltar. Foi isso? E quase ninguém descobre esses mistérios já revelados. Então Jesus virá e assentará onde? Sião, no trono da glória do Pai. Para fazer o quê? Um pré-julgamento. Um pré-julgamento. Esse pré-julgamento se refere na época em que ele destinará as pessoas para a condenação e outras, os que já estão salvos agora, vão ficar ao lado direito. Por que o lado direito? Porque o lado direito, ele revela Deus. Quando o pecado atingiu o homem, o que aconteceu? O homem saiu da direita e foi? Justamente. Aí Deus que está na direita, está buscando o homem e levando para a direita. Estou falando mais no sentido espiritual. Agora ele diz, quando o Filho do Homem vier, na glória de seus santos anjos, se assentará onde? No trono da sua. E o que acontece? É o que está acontecendo hoje. Os que estiverem ao lado de Israel estarão ao lado da bem-aventurança. Os que estiverem contra Israel, como hoje nós vemos nações, inclusive coisas terríveis surgem no nosso meio no Brasil, pessoas que declaram contra Israel. Agora, essas pessoas, a palavra fala que se elas não se arrependerem, elas estão já condenadas, indo diretamente para o lado do negativo, chamado de bode da história, bode. Então, até isso, para treinar a palavra, nós temos que ver, analisando esse assunto tão importante desta palavra. Vamos ver o que diz isto no capítulo 52 do livro do profeta Isaías, versículo 8. Capítulo 52 do livro do profeta Isaías, versículo 8. Mostra aí sobre a palavra que Jesus falou. Porque a palavra ela é revelada ao ministério profético, apostólico e à igreja de hoje. E presta atenção nesta palavra. Uma realidade. glória a Deus. Lembraram? Amém. Como está escrito mesmo? Eis que a voz dos teus atalaias, ou eles, aí a voz dos teus atalaias. Que não Eles alcançam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar-se. Pronto. Tem pessoas que não compreendem essa profecia, desprezam, mas a grande informação que nós devemos conviver com ela. Aí Jesus diz, quando eu vier, então eu colocarei os bodes, os que não tem esse caso da palavra, vamos dizer assim,
à direita, os que já estão edificados nessa palavra, na palavra do Senhor. Então veja bem como é importante a gente receber uma grande saúde espiritual e tem direito de controlar o corpo, porque a união do Espírito Santo é a maneira de você demonstrar o bom senso com as pessoas, o bom desejo de estar junto com as pessoas, a alegria de estar junto com as pessoas, cheia de falhas. Essa minha esposa é cheia de falhas, mas não vai estar junto. Eu sou cheio de falhas. Então, antes da gente casar, eu descobri que essa mulher tem falha demais, essa aí que é a suficiente. Não, é verdade. Sim, porque aí você sabe considerar os defeitos. A gente não tem só falha. Eu estava comentando isso ontem com a minha neta e a minha nora. Sim. Falando, olha, ninguém é perfeito, o único que foi perfeito foi Jesus. Cada um tem suas qualidades e tem o seu defeito. Só que nós temos que saber conviver com os defeitos e com as qualidades. E Deus trabalha em cima das qualidades e não em cima dos defeitos. E todos nós, com a boa convivência, até nesse sentido de casal, a boa convivência de casais com casais tem que conviver assim. Só entrando no assunto, né? Quando aquela mulher pecadora entrou com o vaso de alabastro, o que foi que eles falaram? Nossa, se ele soubesse quem é essa pecadora, o Senhor não olhou o defeito dela, a atitude dela. E muitas vezes a igreja precisa não olhar os defeitos da pessoa, mas a atitude boa que ela vem trazer. Isso as pessoas não entendem. Então aquela mulher cheia de defeito, pecadora, mas trouxe ali isso e se soubesse que é essa pecadora, o Senhor agraciou e ainda perdoou seus pecados, né? Isso que é lindo. Se você olhar os defeitos das pessoas, você não vive com ninguém. Não, exatamente. Mas o amor é o que supera. O amor dela foi maior do que todos. Exatamente. Por isso que é bom a nossa disciplina, esses comentários, esse ensinamento chama disciplina. Educação espiritual, visão mais longa, referente às coisas, na palavra de Deus. Então, hoje existe vamos chamar isso de gíria, se tornou uma gíria. Sangue de Jesus tem poder, em forma de gíria. Para que podemos falar que o sangue de Jesus tem poder, precisamos ter aquela responsabilidade do Espírito Santo, porque ele tem um objetivo, que é o sangue de Jesus tem poder, e tem o subjetivo, quando que ele tem poder. Senão, não tem. Vamos ver isso em 1 João capítulo 1, versículo 7. Quando se diz levianamente, sem o complemento da palavra, a pessoa está se complicando, usando o nome de Cristo Jesus, tem poder, sem o significado, o ponto significativo daquilo que está realmente declarando. 1 João, Capítulo 1, versículo 7. Aleluia! Benditas o nome do Senhor. Pode ler a senhora mesmo? mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Está aí o texto, até mesmo o objetivo e subjetivo da palavra. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, versículo chave da palavra de Deus, versículo chave. Não tem como a pessoa declarar comunhão com outra pessoa, ou ela ser redimida com o sangue de Cristo, se não tiver comunhão. Por que o nosso estudo bíblico é um estudo que nós estamos fazendo? Ele é indispensável.
Por que o nosso estudo bíblico é indispensável? Para tirar alguém do engano. Eles não, até eu já vi pessoas dizerem assim, ó, meu negócio é com Deus. Claro que o nosso negócio é com Deus, mas não é só com Deus não. Esse é o problema grave. Se a dizer, o nosso negócio é com Deus, não é ninguém, a Bíblia não ensina isso. Não é isso? Primeiro ele já, o irmão de hoje, um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. É ordenança. Agora aparece aí. Nós só podemos dar testemunho que estamos lavados pelo sangue de Cristo, pelo testemunho e a comunhão. Glória a Deus. Uns que gostam de comunhão, você não pode passar porque tem alguém que não quer. Quando alguém não quer comunhão, faça a sua parte, mas ele sabe que quem nega a comunhão, a palavra diz que está caminhando para o juízo. Porque Deus nunca disse sim à desobediência. Ele nunca disse, a desobediência disse não, 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 e não, e não, e não, esse não continua. Ora, se nós estivermos na luz, como Deus na luz está, temos o quê? Comunhão com os outros. O que é comunhão? É promovido por uma fé comum. Eu tenho fé. As irmãs têm fé. Agora vamos dar o testemunho dela, através do quê? Comunhão. Isso. A comunidade é pela mesma fé. Caso contrário, tem fé. Só que esta fé está em meia verdade, é que a Bíblia chama de mentiroso, né? Aqui no capítulo 2 de João, versículo 11 e 12, fala que a pessoa que aborrece o irmão está em trevas. É isso, é Cristo de João 2, 11 e 12. O Cristo de João estava mesmo. Que anda em trevas e vive em trevas. E não sabe para onde dele ir. E as trevas cegaram os olhos. Então, quando Jesus, eu já falei isso várias vezes, quase todas as vezes eu digo, falo essas coisas como exemplo. Quando Jesus se reparava com pessoas igual nós estamos aqui, qual era a primeira atitude dele? Ensinar. Então ele chegava e sentava-se. Se era pouca gente, ele ensinava sentado. Se era multidão, também sentado. Já leram isso? Não? Vamos ver aqui, já terminamos praticamente o horário, mas é bom. Abra sua Bíblia aí, nossas Bíblias em João capítulo 8. O Evangelho de João capítulo 8, verso 1 e 2. Porque ele ensinava com interesse que a pessoa ouvisse, né? A palavra de Deus. Encontrou? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. João 8. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Pode ler. João 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Porque ele tem interesse que a pessoa ouve a palavra, não só ouve, mas que a pessoa ouve a palavra e guarda. Por quê? O nome de quem, os nomes de quem ouve a palavra e guarda é escrito no livro dos Bem-aventurados. Isso é importante. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 5, versículo 3. Aqui a
de Deus, né? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Lucas 5, versículo 3. Porque o intuito dele não era emocionar o povo. É papapá, grita velha, pula, dá com gapé, papapá, e inventa lá um monte de séries. Não, o intuito de Cristo era pregar, era e é pregar a verdade e a pessoa ouvir a verdade e entender. E depois que ele terminou de ensinar, eles lançaram o barco. A rede, o barco está a rede. E pregaram tantos peixes que quase vazaram a rede. E eles ficaram emocionados, mas esse homem não pode nem estar em nosso meio, nós somos pecadores. E emocionou com aqueles peixes. Aí o que é que o senhor fez? Ele mudou de ideia na hora. Acima desses peixes do mar está uma alma. Vai buscar a alma. E o que é que aconteceu no versículo 10? Que eles deixaram todos os peixes, os barcos, e seguiram quem? Jesus. Por causa do quê? E deixaram tudo aquelas que era maravilha. Mas maravilha maior estava referente ao discípulo fazer, enganhando de almas. Então Jesus disse: olha, parei de vós pescadores de homens, de almas. E eles deixaram aquele monte de peixe e o Acompanhar sempre. não emocionou. Emocionou? Não emocionou. Quando o cego, o coxo do templo chamado Formosa, foi curado, todos com os olhos em João, em Pedro e João. Pedro deslocou o povo plenamente para a salvação de Cristo. A cura ficou em menos, né? Menos divulgação e a salvação em primeiro lugar. É verdade. E essa Glória a Deus. compreenderam? Deus, aleluia. Compreenderam? Glória a Deus. Ah? Porque o Espírito Santo veio sobre nós para trazer o quê? Fruto de arrependimento, não é? Não é fruto de arrependimento? Para quê? Para viver consertando todo momento. E a gente tem aquele monte de defeitos. Todos não tem como evitar. Até no momento não tem como evitar os defeitos. Não tem. Agora, o pecado de oportunista é perigoso. A pessoa vai colhendo defeito e guardando. Colhendo defeito e guardando. No momento de oportunidade, ela solta. Não. O melhor é orar. Pedindo a que perdoe a pessoa, que liberte a pessoa. Assim por diante, porque sem união, a Bíblia diz que sem união não tem vida eterna. Resumindo, os pregadores, os pastores, ensinavam muito as pessoas a desenhar peixe para ter união uns com os outros. O emblema da união. Então vamos continuar. Se a pessoa só se declara cheia do Espírito Santo, selada pelo Espírito Santo, batizada pelo Espírito Santo, se ela tiver o caráter promovido da união. Fora disso, ela tem a graça de Deus, mas é emprestada. Daí a pouco desaparece tudo. Foi embora. Aí é interessante, né? Então que Deus continue nos abençoando. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho tão bom. Agradecer também a presença das irmãs, do irmão. Quem prega a palavra, prega com responsabilidade para transmitir. E quem ouve também tem a responsabilidade de guardar. É as duas responsabilidades. Quem está transmitindo, quem está Então vamos agradecer a Deus, segundo sempre as mãos do seu pé, presente a Deus. E vamos apresentando uns aos outros em Cristo, Senhor da glória. Aleluia, bendita as mãos do Senhor para sempre. Puxa o seu pé, presente a Deus em ação de graças. E também nesta oração, não esqueça de apresentar a nação de Israel. A nação de Israel. Pessoas os que não têm uma visão mais ampla, a questão de Israel está em guerra, Israel está massacrando Israel. Só que vai haver guerra, tem guerra que ela vem da parte de quem?
quando você vai contra Israel, quando Israel peca, Deus repreende duramente, castiga duramente, mas não despreza Israel por causa dele. E quando Israel peca, nós não temos que criticá-lo, temos que curar. Quando o irmão fracassa, nós não temos direito de difamação, temos que apresentar em Oração. compadecimento. Mas o fracasso de Saul, Davi entrou em desespero por Saul. Não é isto? Toda sincera. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos aqui no Senhor da glória, te agradecemos por esse trabalho maravilhoso. Deus, Senhor, para te usar na pessoa de Deus, na tua graça, gloriosa e maravilhosa, que permanece, Deus, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Bendito e exaltado és o teu santo nome, e permanece, o Senhor da glória, em Cristo Jesus, perdoa-nos em paz com Deus. Amém. Glória a Deus. Apresentando todas as famílias que caíram na ordem de Deus, vamos despedir, orando sobre a paz do Senhor Jesus. E a paz. Amém. Fique em oração, vem à frente.